Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta quarta-feira, dia 22 de março de 2023, na nossa tradicional série Relembrando Chico Xavier, quando semanalmente recebemos um convidado ou uma convidada para falar a respeito das lições contidas no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do nosso querido Ramiro Gama. Hoje vamos já adentrar ao capítulo 102, que tem como título As Cartas do Dr. Guilom Ribeiro, na sua segunda parte. Lembrando que a primeira parte foi há 2 ou 3 semanas atrás, nós mesmos que fizemos, e agora o nosso convidado de hoje, ele vai trazer a segunda parte, da qual o nosso querido Ramiro Gama fez questão de colocar no seu livro. Quero lembrar a todos que nós estamos transmitindo hoje em parceria com a TV Espírita Nosso Lar de Vitória da Conquista, na Bahia, pela Web Rádio Espiritismo e Vida e também pelo Facebook do Centro Espírita Caridade e Amor André Luiz, aqui de Pindamonhangaba. Então, nós vamos à vinheta da TV Espírita Nosso Lar e voltamos para a nossa prece e a apresentação do nosso convidado. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Amado Jesus, mais uma vez, queremos te agradecer pela oportunidade que nos oferece na noite de hoje. Agradecer sempre com muito carinho ao nosso querido Cair Bar de Souza Schutel e ao nosso querido André Luiz, mentores e patronos espirituais do programa Espiritismo e Vida e da Web Rádio Espiritismo e Vida. Agradecer ao nosso convidado da noite, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, aqueles que nos ouvem pela Web Rádio e, é claro, agradecer com muito carinho aos mentores amigos que, com muita paciência e tolerância, mantém sobre nós a confiança e a certeza do nosso trabalho de divulgação do teu Evangelho e dos postulados da doutrina espírita. Sê conosco nesta noite, Senhor, e em nossa caminhada, hoje e sempre, que assim seja. Então, é com muita alegria que hoje, mais uma vez, estamos recebendo o nosso companheiro, Carlos Gomes, que é da cidade de Itajubá, Minas Gerais, é trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, também lá de Itajubá, Minas Gerais, e nesta semana, oficializou-se como presidente do 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais, que é ligado à União Espírita Mineira de Belo Horizonte. Então, querido Carlos, seja bem-vindo, boa noite e muito obrigado por estar conosco. Boa noite, Davi, boa noite a todos que nos honram com a sua presença. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui novamente para falar de Chico Xavier, de Espiritismo, né, e estar contigo e com os amigos aí do estado de São Paulo. Muito obrigado. Então, vou lá para o meu cantinho, a palavra é toda sua. Obrigado. Então, minha irmã, meu irmão de ideal, uma alegria estarmos juntos. Quero mais uma vez parabenizar esse programa, 102 programas falando de Chico Xavier. É uma bênção para todos nós, porque quando falamos de alguém, nós trazemos essa pessoa para próximo de nós. Então, esse programa tem feito isso,
toda semana traz novamente Chico Xavier para a nossa presença, e isso só nos dá alegria. E toda vez que ouvirmos falar de Chico Xavier, vamos parar, ouvir, porque aí vem aprendizado. Como eu disse aqui da outra vez que aqui estive, que Chico Xavier é um livro a ser lido, estudado e principalmente imitado. Então, vamos hoje, mais uma vez, né, aproveitando essa oportunidade, eu já agradecendo por ela, de trazer para próximo de nós esse homem-luz. Né? Ele habitou entre nós, caminhou conosco, foi aqui do estado onde eu me encontro, né, Minas Gerais, e nos trouxe Jesus também para próximo de nós. Porque Chico Xavier é o homem de bem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele que todos nós devemos aspirar. Por quê? Sabemos que o nosso modelo, né, para o qual estamos caminhando é Jesus. Mas Jesus, falamos o quê? Mas Jesus é perfeito, né? Vai demorar para eu chegar perto dele. Mas Chico é imperfeito, Chico é mais próximo de nós. Então, se conseguirmos chegar até, né, aos hábitos de Chico Xavier imitando, já será uma grande bênção e chegaremos. Né? Outro dia ainda estava imaginando, né? Estamos pensando aí no mundo de regeneração, mas depois dele tem o mundo dos felizes, onde haverá vários espíritos como Chico Xavier. Então, se um Chico Xavier já nos emociona tanto saber que ele existiu e tudo que ele nos trouxe e pudemos, né, observar e caminhar com ele, imagine um planeta onde terão, a maioria será como Chico Xavier, inclusive nós, porque se nós estivermos nesse planeta, é porque já teremos chegado ao nível de Chico Xavier. E precisamos continuar falando dele sempre, porque um dia, quando nós estivermos mais aqui, nós que somos contemporâneos dele, vão duvidar que realmente ele tenha existido, como hoje se duvida se Gandhi realmente existiu ou é uma lenda, porque nós não estamos acostumados com pessoas boas, com homens de bem. Né? Então, o episódio de hoje, ele, como o Davi anunciou, são as cartas, né, do senhor Guilom Ribeiro, a parte 2, porque a primeira ele já, né, fez a sua exposição no capítulo 99, né, alguns programas atrás. E ele falou, né, bastante quem foi, né, Guilom Ribeiro, então vou falar rapidamente aqui só para a gente retomar. Né? O nome dele era Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, e era maranhense. Né? Então, costuma-se dizer, né, que Minas Gerais é que é o celeiro, né, de bons espíritos. Né? Nós temos aí o próprio Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, e nos esquecemos do Nordeste, né, que nos traz também uma boa safra de bons espíritos. Né? Nós temos aí o Bezerra de Menezes, cearense, né, Leopoldo Cirne, né, paraibano, Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco, baianos, né, e esse, né, nossa personagem de hoje, Guilom Ribeiro, que nasceu no Maranhão, nasceu em 1875, desencarnando em 1943, aos 68 anos, né, já estava no Rio de Janeiro, né, a capital federal da época, e a família se mudou, né, para o Rio de Janeiro quando ele tinha 7 anos, e o seu pai tinha desencarnado. Como profissional, ele foi engenheiro civil, né, era poliglota, jornalista, e foi secretário do Senado, né? Rio de Janeiro era a capital da República à época, e ele trabalhou com o famoso Rui Barbosa, né? O nosso Águia de Aia. Né? E quando é que ele toma contato com o Espiritismo? Em 1911, olha essa data. Em 1910, nasce Chico Xavier.
né? Quando Chico Xavier tinha 1 ano, o Guilom Ribeiro vai conhecer o Espiritismo, né? Já com 36 anos, porque sua mãe tinha desencarnado. Isso é muito comum, né? Quando alguém da família desencarna, as pessoas correm para o centro espírita para saber aonde está, né, o seu familiar, né, o que acontece com ele depois da morte, porque nós sabemos que o espiritismo tem uma resposta racional, né? Não é Deus quis e tem que conformar. Há uma resposta. E quando a pessoa tem essa resposta, ela começa a querer saber cada vez mais, vai estudando, e ao estudar, ela vai se encantando, né? Como todos nós nos encantamos com a doutrina espírita, e fica. Né? Tem gente que costuma dizer assim: nossa, eu não vou entrar no espiritismo, não, que dizem que a gente não sai depois. Mas não sai porque gosta, né? Porque encontra aquilo que muitas vezes procurou uma vida inteira. Né? Então, ele, né, o Guilom Ribeiro, muito inteligente, logo se transformou num trabalhador espírita, num grande orador, chegou a ser presidente da FEB, né, de 1920 a 1921, depois ele volta em 1930 e fica até a sua desencarnação, em 1943, e uma função importantíssima que eu quero destacar aqui dele é que ele é um dos tradutores das obras básicas de Allan Kardec. Né? Então, nós abrimos um livro espírita, está lá Allan Kardec, né, que é o organizador, e embaixo o tradutor. Né? Esse aqui é da FEB, tradução de Guilom Ribeiro. E nós devemos, né, agradecer muito aos tradutores, porque quando os livros de Allan Kardec começaram a chegar ao Brasil, chegavam em francês, não é? E nem todos, né, tinham domínio dessa língua. Isso dificultava o acesso de muitas pessoas. Então, quando nós temos aqueles que se encarregam, por caridade, muitas vezes, a nós, de traduzir para a nossa língua, facilita muito. Então, precisamos sempre agradecer, né? Allan Kardec, que organizou, os espíritos que trouxeram o conteúdo, as médiuns, né, que puderam ser um instrumento, e não esquecer de agradecer aos tradutores, não só Guilom Ribeiro, José Herculano Pires, Salvador Gentili, né, e atualmente Evandro Noleto, né, que ainda está entre nós, que vão traduzindo e facilitando a nossa vida para que possamos ler, estudar. Hoje está fácil, depende só de pegarmos todos os dias, ler uma página, ler um capítulo, pensar a respeito e ir conhecendo um pouco melhor essa doutrina que todos nós gostamos. Então, nessa carta, o Ramiro Gama, né, começa dizendo que ele recebe uma visita, né, do Tomás Menezes, que era um amigo que morava, né, na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, presidente de um centro espírita, e que, ao enfrentar uma situação difícil, ele escreve a Guilom Ribeiro, e aqui o que foi publicado é a resposta de Guilom Ribeiro ao seu amigo Tomás Menezes, que foi visitar, né, o Ramiro Gama, e mostra a carta a ele e permite que ela seja publicada. Essa carta é de 1933, então nós vamos ver uma carta, né, de 90 anos. Antes, né, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer aos jovens, né, que estão nos assistindo, que houve uma época em que a carta era o meio utilizado para a comunicação entre as pessoas, tanto de cidades diferentes, né, quanto até mesmo da própria cidade, mas que demorava um tempo, né, até, né, enviar para o destinatário, ficar esperando a resposta. E me lembro, né, ainda quando criança, estávamos brincando na rua e chegava o carteiro. Aí os olhinhos brilhavam, e a gente ficava gritando: ei, seu carteiro, tem uma carta para mim? Né? Não sei se o Davi é dessa época, né? Porque era uma alegria, né, receber a carta de um amigo, de um familiar, porque demorava dias, né, para chegar. Então, hoje, na era do WhatsApp, que tudo é imediato, é síncrono, né, a gente acha até graça, né, mas já passamos
né, outras situações até chegar aqui. Né? E o interessante é que, como hoje podemos fazer um atendimento fraterno usando esse instrumento que está aqui, uma chamada de vídeo, né, o próprio Google Meet, o que seja, né, o que Guilherme Ribeiro vai fazer com o Tomás Menezes é um atendimento fraterno por carta, né? Uma coisa que era o instrumento que tinha à época. Mas vamos imaginar, a pessoa que precisa de um atendimento fraterno, ela está passando por uma dificuldade, não é? Imagine o que é você escrever o seu problema numa carta, enviar e esperar semanas para essa resposta que você está precisando dela. Olha o nível de ansiedade. Olha como é que antes, né? Trabalhar no espiritismo, né, com instrumentos precários que ainda existiam, era muito mais difícil e eles conseguiram e fizeram um bom trabalho. Por isso que eu gosto, né, de ler biografias, né, Chico Xavier, Guilherme Ribeiro e tantos outros, porque ainda comentava há pouco com o Davi sobre Carbar Schutter, quando eles não tinham nada e fizeram tanto. E hoje que temos tantos recursos, podemos fazer sempre um pouco mais. Né? E falando em atendimento fraterno, a meu ver, é um dos trabalhos mais importantes de uma casa espírita, principalmente nos dias de hoje, no pós-pandemia. As pessoas se desequilibraram emocionalmente, muitas perderam até a fé, e elas estão precisando de respostas, estão precisando se reintegrar à vida. E o Espiritismo tem todos os instrumentos para salvar essa vida, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, que também estão vivos e muitas vezes encarnaram na pandemia, estão em desequilíbrio do outro lado também, e essa ferramenta do atendimento fraterno com o encarnado e o encaminhamento até mesmo de algum espírito que estiver com ele para um trabalho mediúnico, salva vidas. Né? Então, vamos à carta. Prezado irmão Tomás Menezes, paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Recebi sua estimada carta de 14 do corrente e vivamente me penalizaram as rudes provas que tem passado pessoalmente, bem como os demais membros da sua família, provas de que nela me informa e que culminaram a ficar o seu irmão Eugênio com as faculdades mentais perturbadas. Veja que aqui ele não cita qual é o problema, mas ele, né, dá uma resposta de que ele ficou penalizado, né, com a situação dele, conforme ele fala ali, ó, vivamente ficou penalizado com as rudes provas. Aí está uma lição, espíritos, né, mais adiantados, nós temos que ler e aprofundar na leitura do que eles escrevem, porque sabemos que todos nós passamos por provas, expiações, mas, por mais que esteja no nosso planejamento ou seja necessário, é preciso auxiliar as pessoas que estão passando por provas, se condoer com o problema dela e não dar respostas onde, infelizmente, né, vemos irmãos nossos dizer, ele está sofrendo porque ele fez tal coisa. Nem sabe. Não sabemos o porquê do sofrimento das pessoas. E quando a pessoa fala isso, é como se ela estivesse falando, bem feito, aprontou, agora está sendo castigado. Não existe isso na doutrina espírita. Né? Existe um aprendizado, e às vezes esse aprendizado é doloroso, e precisamos de mãos amigas, de uma palavra de conforto, de um ombro, de uma presença. É isso que Guilherme Ribeiro está fazendo aqui, se tornando presente na carta. Porque nós, ao lermos isso, nós sentimos a sua emoção, sentimos a sua presença, ele se dizendo condoído com a situação apresentada pelo remetente de forma sincera, né, que é o que todos nós espíritas precisamos fazer e aprender a fazer com todos os nossos irmãos, qualquer que seja ele. Né? Precisamos nos sentir mais família humana. Né? Outro dia ainda estava conversando com as pessoas, me veio uma ideia assim, qualquer pessoa desses 8 bilhões de
encarnados hoje pode ser meu filho amanhã, em outra existência. Você já pensou nisso? Porque somos uma família e temos o que auxiliar o outro na evangelização. E se, principalmente aqueles que eu não tenho paciência, que eu não, né, não me afinizo muito nessa vida, pode ser que ele venha aprender comigo se eu já estiver um pouco mais adiantado, sendo espírita, né, sendo evangelizado, procurando fazer o bem e sendo exemplo para ele dentro de casa. Olha, porque não devemos julgar o outro, né? Porque esse outro pode estar bem próximo numa próxima oportunidade. Vamos continuar com a carta. Não sei se um amigo conhece alguma coisa da doutrina espírita, como quer que seja, procure conhecê-la bem, porque só ela explica racionalmente essas e todas as outras vicissitudes, né? Dificuldades de ser, das dores e dos sofrimentos, que lhes são peculiares em face da justiça, da misericórdia e do amor infinito de Deus. Olha a forma de escrever, vamos aprender também isso. Só ela nos dá a conhecer o que é a existência corpórea em seu verdadeiro significado, o que representa como fator do progresso de nossos espíritos, objetivando a realização do destino único para que ele nos criou a todos, a suprema felicidade, que alcançaremos quando chegarmos à perfeição moral. Olha o que eu falei aí do Chico Xavier, no mundo dos felizes, que seremos todos nós. Um dia todos seremos Chico. Acreditem nisso, porque é isso que a doutrina nos ensina. E ele está reforçando aqui, né, que Deus nos prepara para isso, para a perfeição moral, para a felicidade suprema. Então, veja que nesse parágrafo, Guilom vai orientar, olha o outro aprendizado, quem faz atendimento fraterno. Não é para dar conselho, né, porque o conselho é o que eu faria e não o que a pessoa pretende fazer, mas dar os instrumentos. Quais instrumentos que Guilom Ribeiro está passando para ele auxiliar a passar pelo seu problema? A doutrina espírita. Né? Então, ele fala, se você não conhece, vá conhecer, porque é ela que vai explicar racionalmente, né? Alguém que vai orientá-lo num centro espírita, o porquê, né, dessa passagem. Né? E não é dizendo, você errou na outra, agora está... Tomar cuidado e ser delicado como explicar a lei de causa e efeito para não entrarmos na lei de Talião. Né? Precisamos entender primeiro a doutrina para poder conversar com o outro, né? E que seja uma orientação diferente do que ele já encontrou em outras denominações religiosas, onde as pessoas falam, Deus quis assim, isso vai passar, pede para o santo tal, faz tal oração, que passa. Por o Espiritismo não é essa a explicação. Né? Para o Espiritismo, o Deus não é esse Deus antropomórfico, é um ser pensante de amor que espalha-se por todo o universo em leis, e essas leis são inderrogáveis, né? Principalmente a lei de causa e efeito, de semeadura e colheita, mas nós também não sabemos como que vai ser essa colheita. Né? Tem toda uma justiça amorosa no planejamento reencarnatório para que o indivíduo sofra o menos possível, senão seria uma vingança. Né? A pessoa matou, ele tem que morrer, né? Tem que sofrer. Não, ele tem que aprender. A reencarnação de provas e expiações é para o aprendizado, não é para castigo. Nós temos que tirar essa ideia que muitas vezes trazemos para o movimento espírita. Né? Então, quando falamos de semeadura e colheita, vamos nos lembrar sempre de Jesus. Né? Uma árvore boa vai sempre dar bons frutos. E o Espiritismo vai explicar isso tudo também, explicando a lei da reencarnação. Somente com a reencarnação entendemos as misérias humanas. Então, esse mundo de provas e expiações não é um mundo de lágrimas e de sofrimento. Né? As situações difíceis existem como desafios que precisamos enfrentar para crescer.
né? Sempre para o nosso bem. Tá? Então, precisamos saber lembrar que nada é por acaso, né? Que houve alguma situação anterior que precisamos ainda resolver, né? Nos harmonizarmos com as leis, principalmente a lei de amor, justiça, caridade, né? Sempre leis divinas, lei da natureza, exemplificada por Jesus. Nós, espíritas, seguimos Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre reforçar isso para as pessoas que ainda não entendem o que é a doutrina espírita, nunca entraram no centro espírita e ficam falando o que não é. Agora, eu quero abrir um outro parênteses aqui e fazer uma pergunta para você, que é espírita, que está nos assistindo, nos ouvindo. Há quanto tempo você não lê este livro que está na minha mão? Para quem não está assistindo, eu estou aqui com Conduta Espírita, né, que foi ditado pelo Espírito André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, quando ele estava ainda trabalhando com Chico Xavier, e que deve ser o nosso livro de cabeceira, né, porque aqui tem conduta, como devemos nos conduzir na vida segundo a orientação desse Espírito, e também, né, dar uma olhadinha na terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais. Por que será que Kardec dedicou uma terceira parte do livro com 12 capítulos falando de leis morais? Comportamento, perfeição moral. Guilherme Ribeiro acabou de colocar na carta, ele que traduziu esse livro, sabe tudo que está no livro e pode orientar de acordo com Kardec e Jesus, e não da sua cabeça. Né? E a terceira parte, que didaticamente está nos preparando para a quarta. Né? Esperanças e consolações, penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros, porque os livros de Kardec são muito didáticos, já que ele foi o organizador, e um capítulo nos prepara para o próximo, né? Quem lê em sequência já percebeu isso. Né? Então, o Espiritismo é estudo, é aprendizado constante. Vamos continuar um pouco mais na carta. Ainda mais, né, falou da perfeição moral. Só por ela, né, está falando aqui da doutrina espírita, conhecerá todo o valor da prece, vai começar a falar da prece aqui, ó, e aprenderá a valer-se desta, né, da prece, para atrair o amparo, a assistência e o auxílio dos bons espíritos que, como mensageiros do Senhor, são os distribuidores das esmolas do seu coração boníssimo. Olha que frase, né, terminando esse parágrafo aqui, de um espírito que sabe o que está dizendo, que escreve de uma forma tão bela, né? Porque a prece espírita não é para tirar o problema, me livra desse problema, Senhor. Não, né? O que ele está dizendo aqui, ó, vamos pedir amparo, assistência, auxílio para passar pelo problema, para resolver da melhor forma possível, não para fugir dele de novo. Quantas vezes, né, o mesmo problema que em cada existência estamos fugindo dele, quando é que vamos desafiar a nós, né, para enfrentá-lo, sabendo que não vamos enfrentá-lo sozinho? A quantidade de espíritos que estão à nossa volta, nos auxiliando, né, é de uma bondade, de uma misericórdia que a gente não tem ideia. Então, o amor de Jesus por nós se mostra nessa situação. Né? Por mais difícil que seja o problema, nós não estamos sozinhos. Vêm pessoas encarnadas nos auxiliar, pessoas que nós não estávamos nem esperando, e muitos desencarnados que já aprenderam que o bem é a sua única ocupação, que o bem é o único objetivo da vida, e já passaram por tudo isso que estamos passando, eles vêm nos auxiliar, nos apontar o caminho, nos inspirar ideias e fazer com que a gente cresça aprendendo a caminhar. Estamos na vida para aprendermos a caminhar, para chegarmos à nossa perfeição moral, que vamos chegar.
Se a vida é infinita, né, e apenas entrecortada com existências, nós precisamos nos convencer disso, nos conscientizarmos disso e aproveitarmos a vida. Aproveitar a vida não é o que as pessoas falam aí, né, com um olhar apenas material, né? Aproveitar como espírito que precisa, como disse o Espírito Verdade, amai-vos, instruí-vos. Então, instruir é o quê? Vamos estudar, vamos ler, vamos discutir assuntos que nos elevem e vamos nos reunir cada vez mais, que o amor vai nos fortalecendo. E o primeiro amor é esse da fraternidade. Né? Então, estamos aqui por uma segunda vez, a nossa emoção já é diferente da primeira, porque o reencontro com pessoas amigas, como agora aqui o Davi, já temos um primeiro laço que vai sendo somente fortalecido. Então, já não somos estranhos um ao outro, e isso é uma forma de amor, que é a amizade, que, a meu ver, é a maior forma de amor, porque o amigo não quer do outro a não ser a amizade. Né? Não exige nada a mais que isso, porque esse sentimento nos dá prazer de viver. E quanto mais amigos, mais rico eu me torno. Continuando a carta, então, do Guilherme Ribeiro, digo-lhe isto porque na prece feita de coração, ele vai continuar, né, dando ênfase na prece, com fervor e humildade, é que o amigo e os que o rodeiam encontrarão o conforto de que necessitam, o bálsamo para as feridas que se lhes tem aberto na alma e as energias morais indispensáveis a enfrentarem com paciência, resignação, humildade, as provações que ainda lhes estejam reservadas, certos de que, se Deus, que é bom, que é infinitamente bom, permite que as soframos, ele a cuja revelia não cai um só cabelo das nossas cabeças, é que elas são úteis e necessárias aos nossos espíritos, a fim de que esses sejam o que devem ser, correspondendo aos seus desígnios. Essa passagem me lembrou Estevão, quando ele ainda era Gesiel, no livro Paulo e Estevão, logo nos primeiros capítulos, que quando eles passam por uma situação tão difícil, ele, o seu pai, o Redebe, a sua irmã Abigail, ele fala isso, né, para o pai dele, né? Se Deus está permitindo que nós passemos por isso, né, agora com as minhas palavras, é porque ele tem um propósito para nós. Olha o aprendizado que Emmanuel nos traz nesse belíssimo livro, né, Paulo e Estevão. Todos os problemas pelos quais passamos é para retirar algum aprendizado. Problema por problema, dor por dor, é castigo, não leva a nada. Temos que parar e pensar o que Deus quer que eu aprenda com essa dificuldade que eu estou enfrentando. Né? Então, de novo, ele destaca o valor da prece, e o Espiritismo é uma doutrina que nos explica muito bem a importância da prece, o que é a prece, tanto assim que Allan Kardec dedicou, né, o penúltimo capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o 27, só para explicar a prece. E, na sua didática, na sua bondade, pensando em nós que viríamos depois, ele dedica o próximo capítulo, 28º, com exemplos, modelos de prece, né? E ele acrescentou esse capítulo porque alguém disse a ele que não sabia fazer prece. Então, ele, né, sempre caridoso, pensando no próximo, pensando em nós, seus alunos, ele acrescenta esse capítulo de modelos de prece, mas para nos inspirar, não que precise ser sempre aquela prece ou que seja alguma prece mágica. Isso não existe. Né? Então, a prece, quando lemos os livros espíritas, né? O livro de Emmanuel, que fala sobre prece,
traz modelos de prece também dos espíritos que vão fazendo, e a gente lê cada prece belíssima em seus livros. No livro de Filomeno de Miranda, quando ele apresenta o Dr. Bezerra de Menezes trabalhando do outro lado, a prece que Bezerra de Menezes faz, que é belíssima também, está nos seus livros. O próprio André Luiz, né? E é interessante quando André Luiz mostra os trabalhadores do outro lado, né, nos seus livros, o que aprendemos e também fazemos nos centros. Antes de todo o trabalho, uma prece pedindo ajuda. Depois do trabalho, uma prece agradecendo pela ajuda. Numa dificuldade no trabalho, é a prece que nos conecta a espíritos superiores. O tempo inteiro, prece. Né? Não é fanatismo, né? Quando nós lemos o capítulo, vamos entender o porquê da prece, e eu penso assim, se espíritos da elevação de Bezerra de Menezes precisa fazer prece para ir num trabalho de socorro, por que eu não? Né? E preces que não são apenas palavras, mas verdadeiros desdobramentos, né, para nós sentirmos naquele momento, principalmente quando fazemos prece dentro de um centro espírita, a gente sente que vai no lado espiritual e volta. Né? Porque a prece não é nem para trazer Jesus até nós, porque ele já veio, já caminhou entre nós, é para nos elevarmos ao máximo, para ficarmos o mais próximo dele e dos espíritos superiores que nós precisamos. Então, a prece espírita ela precisa sair do coração, não é palavra, é sentimento, né? E como eu falei, não é para afastar problema, é para nos fortalecer para caminharmos, é para chamar os amigos espirituais, chamar reforço, né? Porque eu preciso passar por essa situação, porque eu sou o sujeito das minhas ações, o artífice da minha vida. Né? E nisso eu vou atraindo, né, pelo pensamento, pelo sentimento, pessoas, cenários, situações, mas o protagonista sou eu. Então, lembrando ainda de um outro livro, Pensamento e Vida, né, de Emmanuel e Chico Xavier, precisamos ler, nos debruçar sobre esse livro. Uma outra ideia também que eu quero sugerir, quem tem esse livro, ou quem pode baixá-lo, leia com calma, porque nós temos pouco tempo aqui, esta carta do Guilherme Ribeiro, e vamos... encontre um grupo para estudar essa carta, porque ela está muito rico, né? Ela tá de situações doutrinárias aqui que precisamos aprender com ele. Né? Como Emmanuel, né? Nós vamos ler um parágrafo ali de um livro sobre Emmanuel, tem que parar um tempo, vamos nos debruçar, ler de novo, tentar encontrar nas entrelinhas alguma explicação, porque o Espírito Superior, ele fala pouco, mas diz muito. Né? Então, eu sugiro que se leia com calma, né? essa carta belíssima, e temos muito a aprender com ela. Né? Então, vamos sempre aprender com aquele que já sabe um pouco mais do que nós. E não foi à toa que o próprio Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, ele que não queria ficar rico, ele que não queria ficar famoso, mas por caridade, falamos tanto em caridade, pensando em nós, os espíritos superiores, através dele, pensando em nós, trouxe todos esses livros para nos apontar caminhos, e só nos resta ler, estudar e caminhar num só sentido, numa só direção. Então, sempre lembrando, né, que Deus permite que a gente passe por situações difíceis, não como castigo, mas como aprendizado. E outra coisa, né, que acontece, tudo que vamos passar de dificuldade, os espíritos já filtraram, poderia ter sido muito pior. Eles filtraram por amor para a gente conseguir fazer só o que temos condições de resolver. Mais do que esse ditado popular, né? Deus não dá nos dá o frio conforme o cobertor, né? E assim vai. E realmente é assim. E aí podemos comparar como aquele pai, aquela mãe que matriculam seus filhos numa escola, né? Naquela escola, né? Mais rígida.
Ele não está castigando o seu filho, ele quer que o filho aprenda, né? Mas todos nós que já passamos por uma escola, sabemos que numa escola tem também situações desagradáveis, né? Que não gostamos muito, tem cobrança, tem deveres, tarefas para realizar, disciplina, ordem, uniforme, e coisas que não gostávamos muito àquela época, né? Mas tem também o recreio. Só que não é para ficar só no recreio, precisamos ser responsáveis. E como a Terra é uma grande escola, estamos aqui para aprender. E nosso Pai Amor nos matriculou aqui para que possamos ter o recreio com todos, né, as benesses que recebemos, mas também a responsabilidade de estudar. E a matéria, a disciplina que mais devemos estudar é a nós mesmos. Quem sou eu? E uma sugestão aqui também de livros, a série psicológica de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nos dá uma aula de vida, de conhecimento, de autoconhecimento, de cobrança de reforma íntima muito grande, muito bonita, que vale a pena criar um grupo de estudo sobre as obras de Joana de Ângeles. Temos feito isso em nossa casa há mais de ano e temos aprendido muito, né? Tanto a questão da psicologia, quanto a questão espírita, como a questão de vida. Porque ao ler e estudar Joana, estamos nos lendo e nos estudando também, né? Então, nós aprendemos que viver é a grande lição também, e a maior delas, a meu ver, é conviver. Porque ao conviver tem dois seres pensantes que nem sempre estão concordantes. E aí tem discórdia, tem discussão, mas também tem o crescimento dos contrários, né, na dialética, ou mesmo no complemento de um com o outro, e que, embasado pelo amor, vamos longe. Mais um pouco da carta. Isto é, verdadeiros filhos seus, pela observância da lei suprema, que enfeixa em si todas as leis emanadas da sua onisciência. Deus está percebendo tudo. E aqui nos prescreve amá-lo acima de todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos, né? Repetimos muito essa questão, mas até que ponto, né? Eu acho interessante as pessoas falando, eu amo Jesus, eu amo Deus, né? Que não está vendo e o irmão está caído ali do lado, ele não conversa com o irmão, ele não quer, né, ou dar um bom dia. Então, eu só consigo amar a Deus se eu amar o próximo. Só consigo amar o próximo se eu amar a mim, porque eu estarei refletido no próximo e nessa união com o próximo eu chego a Deus nesse triângulo que formamos, né? Então, perdoando a todos, né? Lembrando do Pai Nosso, né? Perdoe as nossas ofensas à medida, né, em que eu também perdoar o próximo. Perdoando a todos e sempre, para sermos perdoados de nossos erros, porque todo mundo erra, tentando acertar. Culpas, que é terrível, no Espiritismo não tem culpa, tem responsabilidade. Vamos mudar também essa forma de olhar os nossos erros. Faltas, crimes, oriundos todos, olha a lição aqui, ó. Então, nossos erros, culpas, faltas e crimes, segundo Guilhom Ribeiro, são oriundos de todos do orgulho e do egoísmo. Cuidado com isso, que são os nossos maiores inimigos, fazendo-nos ter olhos de ver somente as coisas da vida material, em detrimento da vida espiritual. O Espiritismo veio justamente fazer o contrário, espiritualizar a vida, e as pessoas estão materializando o espiritual, infelizmente. Em detrimento da vida espiritual, que é a verdadeira vida. O orgulho e o egoísmo são a causa principal das nossas decepções, aflições, amarguras. Olha só. E a força nos faltará sempre para combatê-los, para deixarmos de ser escravos, para deixarmos de ser, pelo ascendente deles, filhos do pecado, e nos tornarmos filhos de Deus pela posse das
virtudes, combate seus vícios e defeitos através da conquista das virtudes, que lhes são opostas. Se não recorrermos continuamente à prece, que nos fortalece, entendendo-a no seu verdadeiro significado e fazendo-a não de lábios apenas, mas com verdadeiro sentimento cristão, né? Então, veja só como que Guilherme Ribeiro nos dá uma aula aqui de perdão e do porquê sofremos. E veja esse outro aprendizado. Ele está fazendo um atendimento fraterno por carta, mas ele não está apontando o dedo para o outro. Em nenhum momento ele falou, você está passando por isso porque você deve ter feito isso, isso, aquilo, outro. Não, ele está falando num geral. O Espiritismo nos explica isso. A pessoa pega o que ela já conseguiu entender. Senão nos tornamos juízes do outro, né? Então, ele está falando do orgulho no geral, está falando do egoísmo, não está chamando o outro de orgulhoso, de egoísta, como às vezes até espíritas costumam fazer, achando que está ajudando, está piorando a autoestima da pessoa. Então, vamos falar da doutrina num geral, a prece, o perdão, não tem que falar para a pessoa, você tem que perdoar o outro. Não, faz como ele, o perdão tem esse objetivo. Você falou do perdão, se ele quiser perdoar, é livre-arbítrio, né? E que coisa difícil que é o tal do perdão, não? Tanto pedir perdão quanto perdoar. Porque o que nos impede de exercer esse tal do perdão é o que ele falou aqui e que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo só falando sobre orgulho, egoísmo e acrescento aqui vaidade. Como é que se combate isso? Não adianta falar eu não quero mais ser orgulhoso, eu não quero mais ser egoísta. Não é assim que funciona, né? É editando uma outra coisa, né? Como ele está dizendo, como combater o orgulho e egoísmo, colocando no seu lugar virtudes, né? Para diminuir o orgulho, né? Se colocando em situações de humildade para diminuir o orgulho, de simplicidade para diminuir a vaidade, e servindo ao outro para diminuir o egoísmo, né? O que é o egoísmo? Toda vez que eu penso em mim primeiro, em qualquer situação, o egoísmo pulou na frente. Né? Outro dia alguém ainda falou comigo, né? Nós temos na nossa casa, voltamos só no presencial, mas estamos transmitindo simultaneamente online. Aí a pessoa falou, eu até ia ao centro, mas estava chovendo muito, eu preferi online. Nessa hora, o que nós fazemos? Eu não quero tomar chuva, mas, de repente, o centro precisava de mim naquele dia. Eu não pensei no centro, não pensei nas pessoas que poderiam precisar de ajuda, pensei em mim. Coisas simples, mas que mostram o quanto o egoísmo ainda é forte em mim, em todos nós, né? Então, colocar essas orientações em prática é a resposta que ele está dando para resolver as suas pendências. E terminando já, ponha em prática lá o que ele fala, esses conselhos, e verá como a alegria sã voltará ao seu espírito e dos que lhe são caros. Aí ele fala de uma outra situação. Quanto ao seu irmão Eugênio, o espírito amigo a quem consultei sobre ele respondeu o seguinte: a alma sem a força da fé não resistiu à prova. Só um trabalho espiritual, feito com a unção do sentimento da caridade, com a absoluta confiança em Deus, poderá curá-lo. Mas, para isso, é indispensável que ele esteja no meio afetuoso e calmo, sem o que não haverá possibilidade de bom êxito. Lá onde se acha, não melhorará, ao contrário, piorará cada vez mais. Para os membros da sua família, imploro a Deus coragem e resignação nas suas provas. Então, aqui ele vai terminando com uma orientação espiritual. Então, o Tomás Menezes ali está com o irmão com um problema, né? Também, que foi, acho que, internado, né? No hospital psiquiátrico, e ele vai falar aqui da importância do entorno para as questões das provas na nossa vida.
A família, os amigos, a religião, ou no nosso caso aqui o centro espírita, todos nós estamos envolvidos no problema que é de uma pessoa, mas nunca é só dela. A família está envolvida de alguma forma e precisa ajudar. Nada de coitadinho, nada de tem pena dele, né? Não é isso, é compaixão, né? É paixão de patos, de sentimento, de dor, com e junto, né? Sente o que o outro está sentindo e precisando e auxilie. Se não pode auxiliar, silencie e ore. Tem palavras que mais jogam, né, gasolina no fogo do que realmente apagam esse fogo. Então, a prova que nós falamos é para o indivíduo, mas é por todos que estão envolvidos na sua vida, família e todos que nós atraímos e nos ligamos, né? Então, concluindo aqui a sua carta. A isso, nada me resta acrescentar, depois do que acima deixei dito. O que lhe posso afirmar é que a Jesus e a nossa Mãe Santíssima rogarei com fervor, olha a prece, o bálsamo do amor e da misericórdia de seus corações amantíssimos para o amigo e para todos os membros da sua família. Paz, humildade e fé, fraternas e cordiais saudações do irmão e amigo Guilom Ribeiro. Então, veja como ele termina reforçando que ele continuaria ajudando de longe com a oração para o irmão doente, para o amigo, né, que ele escreveu, e por toda a sua família. Outro aprendizado para todos nós. Quando pedimos por alguém, pedimos por toda a situação para que Jesus possa enviar os seus emissários, né, seja conhecido ou não. Hoje nós ligamos, né, no noticiário tantas tragédias, tantas situações difíceis acontecendo, e ao invés de ficarmos julgando, vamos fazer uma oração para aquela situação, ou da guerra, ou de um feminicídio, ou de uma corrupção. Se a gente só comentar o que assistiu, a gente reforça o erro no que está, né, protagonizando esse erro. Vamos fazer o contrário. Né, que Jesus reforce, né, fortaleça esse irmão para que ele não repita essa situação que está trazendo tantas dificuldades para ele, né, que o levou a uma prisão, que o levou a perder o emprego, que o levou a perder uma família. Né? E como é que fazemos isso? Evangelho no lar, todos os dias. Né? Nesse livro mesmo que eu mostrei, do Conduta Espírita, quando fala do Evangelho no lar, fala assim, realizar no mínimo ou pelo menos uma vez por semana. O que alguns espíritos fizeram? Tiraram pelo menos e ficou que o Evangelho no lar é uma vez por semana. Não é. Todos os dias podemos fazer o Evangelho no lar e, no final, irradiar pensamentos bons para todo o mundo. Estamos contribuindo com um mundo melhor nesse Evangelho no lar, com as preces, com a irradiação, podemos formar um grupo pela internet aqui, pelo Google Meet, fazer um momento de irradiação. Em nossa casa nós temos vários momentos para suicida, para adicto, dependente químico, para pessoas que se morreram, desencarnaram em situação de rua, né? Crianças que desencarnam em situação de rua, e se encarnados ninguém ligava para elas, quem vai ligar agora? Então fazemos preces para essas crianças, para esses que morreram em situação de rua, e já estamos auxiliando de alguma forma, praticando a caridade e nos convencendo que a vida é isso. Doar, servir e nos servir, aprender a amar e conhecer Deus que está dentro de nós e precisamos nos internalizar, encontrarmos com Ele para sermos felizes. Muito obrigado pela oportunidade de aprender com Guilom Ribeiro, com Ramiro Gama, com Chico Xavier e com todos esses grandes, né? Caibachuta, que vieram antes, fazer a terraplenagem de um terreno árido que eles encontraram, né? Onde as pessoas não queriam ouvir falar de espiritismo, e eles falaram, né? Caibachuta foi para a rádio, né? E discutiu com padres e fez, e aconteceu, e agora está tudo muito fácil, né? Várias pessoas estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, porque querem ouvir falar de espiritismo,
estamos aqui somente para reproduzir as belezas das palavras, dos ensinamentos, dos livros. Que o Senhor nos abençoe. Davi? Muito bem. Lembrar a todos que desde a última quarta-feira da semana passada, nós estamos aí durante este finalzinho de março e durante todo o mês de abril, estaremos fazendo aí uma menção sempre especial em toda a nossa programação, não só aqui do YouTube, mas também da Web Rádio, uma menção especial ao nosso querido Chico Xavier, que no próximo dia 2 de abril, caso estivesse encarnado, estaria completando 113 anos de idade. Mas ele continua vivo, sem o corpo, então nós fazemos aí uma lembrança pela data do seu nascimento. E na próxima segunda-feira, dia 27 de março, às 21h15, nós teremos aí uma live especial, é um webinário especial com o nosso querido Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, lá de Belo Horizonte. Ele vai nos falar sobre o nascimento de Chico Xavier, a abertura de um novo caminho para o Espiritismo. Então, na próxima segunda-feira, às 21h15. Querido Carlos, eu queria que você falasse, então, do site, das redes sociais, dos cursos, enfim, de tudo aquilo que você achar importante falar a respeito da Casa Espírita aí de Itajubá e do trabalho que vocês realizam. Nós temos no YouTube, né, o nosso canal Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Só digitar, nós temos lá, né, playlist. E nossa casa, agora dia 24 também, completa 29 anos de existência, né? E eu estou lá desde o início, aprendemos muito, né? Temos lá uma equipe muito boa de trabalho. Nós criamos no sábado, né, prosa, evangelho em prosa. Ao invés de palestra, fazemos um círculo, estamos estudando o Sinal Verde de André Luiz e comentando, né, as pessoas gostando bastante. Na terça-feira voltamos, né, reiniciamos o EGE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e as nossas transmissões, né, ao vivo, é segunda-feira às 20 horas, palestras, né, sobre temas do Evangelho e sobre temas do Livro dos Espíritos. E na quarta-feira nós temos o que chamamos de reforma íntima, sempre um tema sendo trabalhado para essa autoavaliação. E temos estudos online, né? Temos terça-feira, estudamos o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Na quarta-feira, às 18 horas, os livros de Joana de Ângeles. Na quinta-feira, o livro, né, dos médiuns. E na sexta à tarde, os livros de Filomeno de Miranda, para entendermos um pouco sobre obsessão e desobsessão. Então, nosso trabalho é bastante intenso, estamos aí aprendendo com o Espiritismo. Então, vamos repetir o endereço? Núcleo Espírita, Fraternidade e Amor, é o nome da casa. Né? Só lá já tem o playlist. Nós temos um trabalho também, né, que até o Lenarte que coordena, né, o Luiz Lenarte, que já esteve aqui, que é a Revista Espírita, né, que está lá no canal também, e nós vamos seguindo, né? Em janeiro, fazemos a Revista Espírita do mês de janeiro. Fizemos de 1858, 59, já estamos aí em 1860, seguindo mês a mês. Convidamos 4 pessoas, cada uma fica com 2 artigos, e ali discute, né? Ele é gravado e depois apresentado no nosso canal. É uma ideia diferente também. O endereço da instituição em Itajubá? O endereço aqui é Avenida José Santana Rodrigues, 414, no bairro Boa Vista. Né? A indicação é próximo à Rua da APAI. Né? Nós temos aqui. É a casa mais nova de Itajubá. Não, tem 2 outras mais novas. Não. Tem uma que está completando 100 anos agora, dia 2 de abril. Né? Vamos comemorar aí, uma de 100, a outra tem 70 e poucos anos, né? E tem 2 outras mais novas. Né? Muito bem. Algo mais que você acha importante
ressaltar? Pedir, fazer um apelo aos espíritas que, no geral, né, nós temos sabido que não estão voltando a frequentar os centros presencialmente, né? E nós sabemos da importância de estar no centro, como eu falei, né, sendo um auxiliar daquele que vem buscar uma palavra, né, auxiliar doando fluidos para o trabalho dos espíritos, né? E se as pessoas começarem a não voltar às casas, as casas vão fechar, né? Já são poucas casas espíritas no país, e ainda começa a fechar, é lamentável, né? E aqui, né, em Minas, né, que soubemos, alguém falou que está em nível de 50% as pessoas que não querem voltar, trabalhadores, não é nem frequentador, trabalhadores que preferem ficar em casa assistindo palestra. Online é bom também, mas não só. Há uma necessidade da presença do espírita num centro espírita. Muito bem lembrada essa questão. Aliás, é um assunto quase que Recorrente já, né? geral, com todas as pessoas que têm participado conosco, ao vivo, de quarta, de quinta, de domingo. Esse problema é um problema que está em Que não todos se os lugares. entende por quê, né? Não tem mais porquê. Está com medo, vai de máscara, né? Vai, né? Fica mais distante, mas vá. É diferente assistir em casa, que a gente distrai com uma coisa, com outra, e ali, né? E a gente não sabe o que acontece conosco espiritualmente quando a gente está dentro de uma casa espírita. Pode acontecer até cirurgias, que a gente não tem ideia, os espíritos falam isso para nós. Para receber e para doar. A caridade começa com isso. Volte ao centro espírita. Vamos fazer uma campanha, né, Davi? Volte para casa, filho pródigo. Volte para casa, filho pródigo é bom, hein? E aí a gente põe uma foto de uma casa espírita assim, escrito centro espírita, e aquela multidão entrando assim. Porque é uma realidade. Eu hoje estava vendo aí uns documentos aqui do centro. Em 2019, nós tínhamos um total de 62 trabalhadores. Até eu me surpreendi, nem imaginava que era tanto assim. 62. Hoje, você vê, nós já estamos em quase abril de 2023. Olha, acho que se tiver 30, eu não contei ainda, mas se tiver 30... Menos da metade, né? Então, você veja... É geral isso. As pessoas mudaram de casa espírita, ou então as pessoas mudaram de hábito, acharam melhor que... E também tem um fator que eu acredito que seja muito importante também, que é o comodismo. A gente se acomoda com a situação. Né? Então, é que nem você ir na escola. Você vai na escola, você que falou de escola hoje, você vai lá na escola. Aí, terça-feira da semana que vem, tem umas aulas bobas lá, matéria boba, não vou. Aí, na terça-feira seguinte, é a mesma matéria e o mesmo professor. Bobeirinha, você falta de novo. Quando você se dá por conta, você já faltou 3, 4, 5, 6 vezes no ano, 7 vezes. Então, acho que é uma questão do ser humano mesmo, né? De você se acomodar com a situação. Fica mais cômodo, né? A meu ver, está havendo aí uma obsessão coletiva silenciosa e sutil que o próprio espírita não está percebendo. Ele está sendo induzido a não voltar e está achando que é da cabeça dele. Mas sutilmente, a gente sabe que as trevas são organizadas. Sutilmente, eles estão afastando o trabalhador para fechar a casa. Só ler os livros de Filomeno de Miranda sobre transição planetária e ver que eles não estão dormindo. Eles não querem um mundo de regeneração. E vão atrapalhar. Esse mês de março aumentou o número de assistidos na casa. Então, você percebe que tinha aquele número pequeno, aí começou a aumentar. A casa, ela comporta pessoas sentadas e um pouquinho de pé. Umas 150 pessoas. Essa é a última segunda-feira, já tinha quase 70 e poucas pessoas.
Então, o pessoal está retornando, porque estão precisando de ajuda, estão, né, tudo aquilo que você falou, o desespero, a necessidade e tal, tal. Então, ao mesmo tempo que esse pessoal vem voltando, você tem que começar a se ajustar de uma maneira diferente com o trabalhador que você tem para Para acolher. atender a demanda que está vindo. Verdade. Eu Tem que ter costumo trabalhador para dizer, receber, né? eu costumo dizer lá para o pessoal do centro, às vezes o pessoal pergunta isso, eu costumo dizer para os trabalhadores o seguinte, eu não sei se eu estou certo ou não, mas foi uma intuição que nos veio durante um trabalho mediúnico esse ano mesmo. Aliás, o ano passado, que a espiritualidade está começando a trocar quantidade pela qualidade. Sim. Nós sabemos que não é para fazer proselitismo, né? Mas as pessoas, o que dói é porque a gente tem tanto para oferecer e as pessoas não querem ir buscar. A doutrina espírita é muito rica, né? E queremos distribuir essa riqueza toda para as pessoas não precisarem passar por tanta dor que passam, principalmente quando desencarnam um ente querido. Ainda há muito desespero porque não se sabe para onde vai, como eu falei há pouco. Né? Então, é nossa obrigação estar lá para receber e para compartilhar. Isso que é caridade, não é só dar cesta básica. Caridade é estar para o outro, em todas as situações. Mas, se Jesus não conseguiu, não seremos nós. Então, queridos amigos, vamos aí partindo para o encerramento de mais um encontro da nossa série Relembrando Chico Xavier. Quero convidar a todos amanhã o nosso tradicional webinário das quintas-feiras, às 19h45. Amanhã estaremos recebendo o nosso companheiro João Luiz do Nascimento Ramos, que é de Cachoeira Paulista. O João vai nos falar com o tema O Evangelho segundo o Espiritismo perante o mundo atual. Então, amanhã, 19h45, o nosso tradicional webinário. Quero agradecer a todos da TV Espírita Nosso Lar, ao pessoal do Facebook, àqueles do YouTube que nos acompanharam, a você que vai nos acompanhar aí num outro dia, num outro horário, a todos vocês que estão nos ouvindo pela web rádio e, é claro, agradecer ao nosso querido companheiro Carlos Gomes, pelo seu carinho, pela sua bondade, ele que sempre, juntamente com o Luiz Lenarte, sempre aí estão apostos para os convites que nós fazemos, sempre trazendo aí o estudo, o carinho e a bondade do pessoal de Itajubá para participar conosco do nosso trabalho. Desejo a todos um bom descanso, uma boa noite. Vou passar a palavra para o Carlos, para suas despedidas e também pedir a ele que nos faça a prece de encerramento. Aqui vai o meu abraço a todos que nos assistem, nos ouvem, e que possamos nos unir. A causa é maior do que tudo, e muitas vezes eu penso que nós estamos encarnados nessa existência tão somente para sermos espíritas e divulgarmos essa doutrina. Pense nisso, né? E dedique um pouco mais, sempre podemos fazer um pouco mais por essa doutrina que faz tanto por nós, que tem nos salvado em tantas situações que cada um sabe qual foi. Então vamos elevar nossos pensamentos, o máximo que conseguirmos, sairmos dessa esfera de uma psicosfera ainda muito densa e encontrar esse mundo feliz que existe, onde espíritos do nível de Chico Xavier se encontram para o trabalho no bem, como homens de bem que se tornaram, que todos nós estamos nos tornando também. E acima de todos eles, o olhar de Jesus, que não deixa de nos olhar, não com pena, mas com esperança, como um pai olha para uma criança que sabe que vai crescer e se tornar adulta. Jesus nos olha no íntimo e sabe que se hoje estamos tropeçando, estamos aprendendo a caminhar e um dia caminharemos e chegaremos o mais próximo dele, que nos espera a todos, com os braços abertos, sorrindo, na certeza
da nossa vitória. Graças a Deus. Uma boa noite para todos. Nos vemos amanhã, 19h45. Carlos, um abraço a você, a família. Obrigado, igualmente. Com muita saúde e paz para todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço e até amanhã.